quando você pensa que o mundo geopolítico não tem mais plot twist suficiente, vem o leste asiático e mostra que pode. Vai rolar uma cúpula trilateral entre Japão, Coreia do Sul e China. Você deve estar me olhando e falando qual é o problema, Bia. Primeiro, que a gente sabe que esses países não são os melhores amigos historicamente, até porque o Japão foi um grande império até metade do século XX e praticamente escravizou a China e as Coreias. No caso era a Coreia, porque as Coreias não eram divididas ainda. Mas por causa da política externa do Trump, que tem, de uma certa forma, colapsado relações com parceiros históricos, os países começam a tentar se reorganizar. E é justamente por isso que a Coreia do Sul, a China e o Japão começam a pensar ali como proteger aquela região do mundo. Existem vários fatores de preocupação. Primeiro que é bom a gente lembrar que Japão e Coreia do Sul são aliados históricos dos Estados Unidos, sendo que a Coreia do Sul tem uma quantidade de bases americanas assim absurda. Mas a Coreia do Sul anda muito preocupada com a aliança entre a Coreia do Norte e a Rússia. Essa preocupação não afetaria as relações com os Estados Unidos se os Estados Unidos de Trump não estivesse se transformando num grande parceiro geopolítico da Rússia. Paralelo a isso, o Japão está sentindo muito a guerra das tarifas porque ele foi bem afetado por essa política tarifária do Trump que pegou os aliados. Que é sempre bom dizer que Canadá, México, Japão são aliados desde sempre, econômicos, geopolíticos, e simplesmente ele passou por cima disso para manter a hegemonia americana. E a China, que não é boba nem nada, nunca foi. A política externa da China é muito boa, é muito inteligente e não é ressentida. Isso é uma coisa importante a gente observar. A China ela não é ressentida na sua política externa. Ela simplesmente foi lá e falou assim: ei, vamos fechar uma parceria regional? Pois é isso que eles estão discutindo, os ministros de relações exteriores desses países. Eles estão falando que a população deles é muito grande, que a população deles é muito importante, e eles estão pensando em fechar uma parceria regional ali entre esses três players. E essa parceria tem sido fomentada exatamente pela inconsistência dos Estados Unidos em manter as parcerias geopolíticas. A gente percebe que a Coreia do Sul é a mais preocupada de todas. E com isso, a China aumenta cada vez mais o seu poder político sobre diversas regiões do mundo. Entre as discussões que tem uma discussão de um acordo de livre comércio entre a China, Japão e Coreia do Sul. E além disso, por exemplo, a Coreia do Sul, ela tem interesse, como a China é praticamente a principal parceira da Coreia do Norte, parceira econômica, né? A relação Rússia e Coreia do Norte é uma relação muito nova desse nível, né, de cooperação de abrangência. Ela está acreditando que a China talvez consiga dar uma segurada na Coreia do Norte, assim, nas ameaças. Do mesmo jeito que a China também quer uma ajuda ali regional para dar uma segurada na situação de Taiwan. Então, como eu sempre digo, né? Não é um cenário positivo quando a gente vê os países se organizando até com inimigos históricos para se proteger de uma ameaça maior. Agora a gente vai acompanhar essa cúpula aí que vai acontecer. Já houve um encontro dos ministros de relações exteriores dos três países, mas vai rolar uma cúpula mesmo, discutindo essas questões.